Pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor André, tá? Vamos estar hoje realizando na nossa aula de hoje, vamos estar realizando a condição da prova, ok? Tá bom? Vocês fizeram semana passada. Então, hoje é dia 3 de 10. Estarei contando essa aula daqui a pouco para vocês, beleza? Aula de física. A correção da prova, eu estou com a prova de vocês aqui na mão, estava uma prova bem simples, quase não precisava de conversão de nada, beleza? Então, a primeira questão está falando assim, ó, um cientista resolveu analisar o que aconteceria ao aquecer uma amostra de 150 ml. Só lembrando anteriormente, tá? Que a gente está trabalhando o quê? Calor sensível e calor latente, tá? Dentro desses dois conceitos, nós temos duas fórmulas apenas, tá? No calor sensível, a gente tem quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, tá? Ou o Czão vezes ΔT, tá? São dois tipos de calor sensível que eu tenho. É o mesmo calor sensível, só que o Czão já é quando a massa está multiplicado pelo C, já. Então, quando eu forneço o Czão, eu não preciso nem da massa nem do calor específico, beleza? E eu tenho um calor latente, que é quantidade de calor igual a massa vezes latente de fusão ou latente de vaporização, beleza? Todas essas fórmulas estavam no da prova de vocês, beleza? E aqui a gente tem o seguinte, questão 1. O cientista resolveu analisar o que aconteceria ao aquecer uma amostra de 150 ml, aproximadamente 157,5 gramas de refrigerante, inicialmente a uma temperatura ambiente de 25 graus. Dado que calor específico dessa substância, né, 0,074 calorias por grau Celsius, e que o cientista pretende esquentar a amostra até 60 graus, qual a quantidade de calor que será necessária fornecer a essa amostra? Primeira coisa que eu sempre falo para vocês é o seguinte, vamos começar anotando os valores que a gente tem. Então, a massa, ele já tem uma massa de 157,5 gramas, beleza? Eu tenho a temperatura inicial dessa amostra é de 25 graus e a temperatura final é de 60 graus, beleza? E ele me dá também o valor específico dessa substância, que é 0,074 calorias por grau Celsius. Tudo bem até aí, né? Só anotei os valores. Vendo esse exercício, já dá até para ter noção de qual fórmula a gente vai usar, porque a gente tem a variação de temperatura. A única fórmula aqui que tem variação de temperatura é a do calor sensível, mas se você não sabe olhar assim, você precisa saber o quê? Que calor sensível é quando há uma mudança de temperatura e calor latente é quando há uma mudança de estado físico, tá? Não está acontecendo uma mudança de estado físico neste caso. Então, a gente vai utilizar o quê? Calor sensível, que é a mudança de temperatura. Ela vai de 25 graus a 60 graus. A fórmula do calor sensível, que é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. E o ΔT é temperatura final menos temperatura inicial, certo? E aí, tudo bem? A gente vai pegar e vai fazer o quê? A gente tem que descobrir o que a massa 157,5 vezes o calor específico 0,074 vezes Terra menos TI. Terra menos TI 60 menos 25, tá? Dá 35 isso daqui. Galera, muito fácil, né? Só fazer uma continha de multiplicação, nenhuma dificuldade aí, mais para vocês, tá? Tá dando um reflexo na lousa aqui, mas deixa eu dar uma olhada. Mas aí, ó, a gente vai pegar 157,5 vezes 0,054
vezes 35, tá? Quanto que dá a quantidade de calor nesse exercício? Dá 407,925 o quê? Calorias, beleza? Essa é a resposta do meu exercício 1, tá? O exercício não, da questão da prova, beleza? Vamos para a questão número 2. Ela diz o seguinte: após ser aquecido continuamente durante 300 segundos por uma fonte calorífica que fornece 162 calorias por segundo, a um bloco de um material cujo calor latente, né? O Czão é 479,47 calorias por grau Celsius. Qual será a sua temperatura final? Considerando que ao iniciar esse processo a temperatura do bloco era de 32 graus. Esse exercício a gente pode fazer de duas formas, tá? E a gente vai fazer da seguinte forma, ok? Eu não tenho massa aqui porque eu te dei o Czão desse exercício, que é 479,47 calorias por grau Celsius. E eu tenho que o Q desse exercício, esse daqui é importante você saber. Ele é 162 calorias por segundo, essa fonte fornece pra gente. Beleza? Só que eu aqueço isso durante 300 segundos. A cada segundo eu fornecendo 162 calorias, esse bloco, 162 vezes 300, beleza? Que dava 48.600, eu não me engano. 162 vezes 300. 48.600 calorias no total, tá? Então, eu forneci para esse bloco 48.000 calorias. E daí eu dei o quê? Q é igual a massa. Na verdade, esse daqui eu estou usando a segunda forma, então C vezes o delta T. Beleza? E eu tenho que delta T é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Vezes C. Tá? Então, vamos pôr aqui os meus valores na fórmula. Então, eu tenho 48.600 é igual a o Czão 479,47. Quem está dando para ver aí? Vezes TF, que é a temperatura que eu quero saber, menos TI, que é 32 graus. Beleza? O que eu vou fazer aqui, galera? Tá multiplicando, né? Isso está multiplicando o parênteses, então ele vai fazer a propriedade da distribuição. Ele vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Beleza? Vai ficar o quê? 48.600 é igual a 479 vezes TF é 479 TF, beleza? Eu quero dar um cálculo daquele não e vou me vender. Então ficou 479,47 TF, beleza? Mais, aqui é menos, né? Então 479 menos vezes menos 32 dá menos. E daí isso daqui, quando eu tenho um número, eu vou fazer a conta. 7 vezes 32, beleza? Daí 15.343, 15.343,04. Ok? Agora aqui eu isolo, né? O tempo eu vou deixar ele sozinho. Então, esse que está subtraindo aqui, ele vai passar para o lado de cá. Positivo, então vai ficar 48.600 mais 15.343,04 é igual. E esse TF, para ele ficar sozinho do lado de cá, se esse 479 está multiplicando, ele vai passar do lado de cá e dividir. Então, eu vou pegar essa soma aqui, dividir por 479,46. E isso daí não vou ter que no TF ficou sozinho do lado de lá agora, beleza? Eu preciso deixar o meu TF sozinho para saber o quanto ele vale. Então, eu vou pegar, vou somar 48.600 mais 15.343
943, tá? Por aqui 73.943,04 dividido por 479,47. Ou seja, o meu DF final vai ser dividido por 479,47. Dá 133,36 graus. Beleza? Essa é a resolução do meu exercício 2 da prova. Eu vou tirar foto disso aqui que eu vou mandar para vocês. Beleza? E a gente já continua aí fazendo as questões 3, 4, 5. Vamos lá. Questão 3. Tá fácil, hein, galera? Fácil, fácil. E aí, em 2 minutos eu fiz o exercício. Então, vamos lá. Questão 3. Calcule a quantidade de calor necessária para construir 6.400 gramas de cobre de -10 para 100 graus. Dado que o calor do cobre é de 0,093 calorias por grama grau Celsius. Expressa o resultado em quilocaloria. Beleza? Então, questão 3 também é calor sensível, certo? Porque está alterando temperatura. E eu vou pôr ali, ó. Calor sensível, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes delta T. E eu já tenho de informação que eu tenho a massa de 6.400 gramas, tá? Uma temperatura inicial de -10 graus e uma temperatura final de 100 graus Celsius. Beleza? Nessa questão aqui você tem que prestar muita atenção, muita atenção. Que é o seguinte, ela está muito fácil, mas ela tem uma pegadinha. 0,093 grau Celsius. Beleza? Qual que é a pegadinha dessa missão? Vamos montar a fórmula aqui, ó. I é igual a massa vezes calor específico vezes TF. Beleza? E daí, quando eu colocar isso na minha fórmula, vai ficar assim, ó. Massa, 6.400 gramas. Ok? Dá para ver ali, né? Valor específico, 0,093. DF, aqui está jogado, ó. DF, 100 graus. Menos, qual que é a temperatura inicial? -10. Menos 10. Tá? Galera, se vocês não lembram, tá? Eu vou explicar. Lembram que aqui se eu tenho menos com menos, dá o que aqui? Dá mais, né? Jogo de sinais aqui. Então, menos com menos é mais. Então, vai ficar 100 mais 10. Quanto que dá isso? Dá 110. Não é 90, tá? É 110, porque eu tenho um jogo de sinal aqui. Se vocês não sabem jogo de sinal, procurem na internet o que é isso. Beleza? Que é uma propriedade da matemática. Não é nem física isso. Então, eu tenho 6.400 vezes 0,093 vezes 110. Beleza? Não é vezes 100, não é vezes 90. Como algumas pessoas podem ter feito aí. Esse valor vai dar o quê? 6.400 vezes 0,093 vezes 110. Dá 75.473 calorias. Beleza? Para mim converter isso para quilocalorias, o que eu faço? Eu preciso pôr um vezes 10 a terceira aqui, né? Então, para quilocaloria, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 1.000. Beleza? Dividindo por 1.000, eu sei que eu vou dar 3 casas com a vírgula pro lado de cá. Então, dá 65.472 quilocaloria, tá? Nada mais é, você tem, porque esse quilo, nada mais é do que eu falei isso aqui, ó. 45.
é caloria. Ok? E daí 10 a terceira, o prefixo de 10 a terceira é quilo. Então vira quilocaloria. Ok? E mais um exercício feito aí. Tava fácil essa prova, não tinha dificuldade nenhuma. Tá? Vamos para o exercício número 4 agora. 15 minutos de vídeo e eu já resolvi aí 3 questões. Beleza? Eles levariam aí mais ou menos 40 minutos para resolver tudo e vocês tiveram 2 aulas comigo. Então estava bem tranquilo a prova. A gente tem agora exercício 4. Vamos lá. Exercício 4. Qual a quantidade de calor necessária para uma chaleira? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui já estou trabalhando com calor latente. Então eu vou evaporar a água. Qual a quantidade de calor necessária para que uma chaleira de água com 1,2 litros ou 1.200 gramas evapore totalmente seu conteúdo, sabendo que a latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Expresse o resultado em joule, tá? Aqui também eu deixei fácil para vocês aqui, é 1,2 litros de água, eu já dei 1.200 gramas. E quando eu falei que evapora totalmente seu conteúdo, eu estou tendo o quê? Uma mudança de estado físico. Se está tendo uma mudança de estado físico, é calor latente, não é mais calor sensível, ok? Além disso, eu já tinha aqui, sabendo que a latente de vaporização. Então já ficava claro aí para vocês que vocês não vão levar dessa forma. Agora vocês vão dar o quê? E é igual a máxima vezes latente do quê? Nesse caso aqui, latente da vaporização. Beleza? Então, ó, 1.200 gramas, tenho 1.200 gramas e tenho uma latente de vaporização de 540 calorias por grama. Ou seja, aqui dá 48, 480 mil. Não, 648 mil. 348 mil calorias. Entendeu? Essa é a quantidade de calor fornecida. Só que eu pedi para vocês converter isso em joule. E eu sei, eu pedi uma folha para vocês que uma caloria equivale a 4,18 joules. Beleza? Ou seja, uma caloria, 4,18 joules. 648 mil calorias vai ser X joules. Básica, ok? Reflexo do horário. Requer de treino basicamente privínculo, vou ficar aula é igual a 648 mil vezes 4,184. No 84 joules. Beleza? Daí tá. Beleza? Essa será a resposta da minha questão essa. Eu pedi já, está então consideraria isso como a resposta correta, mas se não só em calorias eu também não dei errado. Beleza? Eu considerei da mesma forma. E agora a gente já está indo para a nossa última questão. Nossa última questão da prova é a questão 5. O 5 dizia o seguinte: durante o eclipse, em uma das cidades de Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus. Prestem atenção, o que é essa queda de temperatura? É o quanto variou de temperatura, correto?
Sabendo que o calor específico sensível da água é de 1 caloria por grama graus Celsius, qual a quantidade de calor liberada por 1000 gramas de água, ao reduzir sua temperatura em 8 graus? Galera, mais uma de calor específico, tá? Então, Q é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. E nessa questão, eu já te dei o ΔT, tá? O ΔT, a variação de temperatura, foi de 8 graus. Eu não preciso saber qual foi a minha temperatura final e a minha temperatura inicial. Eu já te dei que ela variou 8 graus. Independente se ela caiu de 48 para 40, de 38 para 30, de 32 para 44, independente disso, eu sei que o meu ΔT foi de 8 graus, beleza? A minha massa de água, eu falei que eu quero uma massa de água de 1000 quilos, 1000 gramas, beleza? E o calor específico da água eu te dei que é 1 caloria grama graus Celsius. Beleza? Fica simples, né? Q é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Q é igual a massa 1000 gramas vezes calor específico vezes 1 vezes ΔT 8 graus. Ou seja, tinha dificuldade nessa questão 8.000 calorias. Eu acho que não tinha dificuldade nenhuma, né? 1000 vezes 1 vezes 8 dá pra fazer até de cabeça. Aí a questão. Beleza? Então essa é a resolução da nossa prova. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, tá? Quem ficou com algum tipo de dúvida, pode mandar no chat do Teams aí para mim mensagem, beleza? Estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenha esclarecido as dificuldades que alguns tiveram aí na prova, tá bom? Espero que com isso vocês tenham finalizado e entendido o assunto de calor latente. Já na próxima aula a gente vai começar um outro assunto, tá? Muito obrigado pela atenção, galera, e até a próxima.